Fala galera do canal Só Ações, beleza? Galera, fica aí com a parte 2 do vídeo, analisando o resultado das empresas da minha carteira. Fizemos aí a parte um, analisamos aí 4 empresas: Caixa Seguridade, Klabin, BB Seguridade e Sanepar. Agora vamos aí analisar o restante. Então, o vídeo aí ficou muito bom, muito bem explicativo. E lembrando que esse vídeo não é recomendação de compra e nem de venda. Próxima empresa aqui é a Taesa, galera. Taesa, eu aumentei aqui o meu preço teto em Taesa, porque os resultados vêm vindo muito em linha. E ela aumentou também o seu payout, agora vai ser de 80% do lucro regulatório, que é esse aqui, galera. Antes ela pagava em cima desse lucro IRFS, agora vai pagar em cima do regulatório. Qual que vai ser o dividendo mínimo da Taesa? Ela vai pagar 50% desse lucro aqui, ou ela vai pagar 80% desse lucro aqui, o que for maior. É uma empresa aí, transmissor de energia assim como as seguradoras, elas podem ter esse payout mais alto, de 80, 90%, até pagar 100% em algum dos meses, alguns dos trimestres, porque ela não precisa tanto desse dinheiro. Como eles têm dinheiro, sim, muito previsível, uma receita muito previsível, eles conseguem aí pegar empréstimos com a taxa bem baixa por causa dessa previsibilidade. Então ela não precisa tanto de reter dinheiro para pagar suas dívidas. Meu payout quintais está em 80%, porque ela falou que vai pagar entre 80 e 90% do lucro líquido regulatório. O lucro líquido regulatório da Taesa foi de 0,190. Pode ver que dá então daqui 0,760 milhões. Mas eu acredito que ele vai aumentar também com os meses. Como a gente sabe, ela vai pagar, ou ela paga em cima do RFS ou paga em cima do regulatório. Então eu deixei meu cálculo aqui em um, esperando aí 250 milhões de lucros da Taesa. Ela está tendo um lucro IRFS aí na casa dos 400 milhões. Então, se eu for pegar aqui o lucro IRS como base, o cálculo ainda está bom, mas eu ainda vou dar até uma baixadinha aqui, eu vou colocar para o que estava antes, que é de 0,900. Meu preço teto aqui em Taesa ficou em 35,74. Eu estou comprando Taesa aí mais ou menos nos 34,70. Não quero aumentar muito acima desses preços. A Taurus Arms, galera, eu não vou trazer porque ela não divulgou seus resultados ainda. Assim que ela divulgar os resultados, eu trago aqui pra gente. Então já vamos aí pro Banco do Brasil. O Banco do Brasil, galera, teve um lucro aí de 9,3 bilhões de reais, um crescimento de 8,8% aí comparado no ano a ano. O Banco do Brasil, ele já traz aí seu guidance e suas projeções. Já trouxe um guidance aí no mínimo 37 bilhões. Se a gente pegar esse lucro aqui de 9,3, ele vai conseguir bater o guidance se ele continuar com essa lucrabilidade de 37 bilhões. E ele também já trouxe um documento falando que vai pagar 45% do lucro em dividendos nesse ano. Cão, eu gosto de ser muito conservador, então eu não coloquei aqui o guidance do banco, coloquei aqui 35 bilhões. E para o banco lucrar aí 35 bilhões no ano, ele precisa lucrar por trimestre 8,7 bilhões. E está lucrando 9,3, por isso que eu achei o resultado de Banco do Brasil muito positivo. E eu até mostrei aí num outro vídeo que vai sair até inclusive primeiro que esse vídeo aqui, o aporte que eu fiz em Banco do Brasil. Aportei muito depois dessa divulgação de resultados, então que eu estou com um lucro de super conservador de 35 bilhões, que me dá um preço teto aí de 27,70. E só para vocês verem como eu sou conservador, galera, eu já desconto aqui os 15% do JCP. Então, se o banco só pagar JCP, o meu cálculo ele já abrange isso. Então, eu também não vou mexer aqui nesse preço teto aqui de Banco do Brasil. Agora vamos para a próxima ação aqui, que é a Irani. A Irani teve um lucro aí de 40 milhões, recuperando um pouco da queda que veio. Que ela teve um lucro aí no último trimestre de 7 milhões. Teve aí um descasamento, alguns não recorrentes. Então, a ação apoiou muito. O papel da Irani desabou, estava nos R$ 13, foi para R$ 8. E eu vi tudo isso como uma grande oportunidade. A empresa paga 50% do seu lucro para os acionistas
A empresa, ela está se recuperando. Então, acredito que a gente não pode esperar números tão baixos assim dela. Ela apresentou um lucro de 40 milhões, mas eu acredito que esse lucro vai vir se recuperando de trimestre a trimestre. Se eu for usar esse lucro para o meu cálculo de preço-teto, vai dar um preço-teto aí na casa dos 160 milhões. Se eu botar aqui 160, vai dar aqui um preço-teto de 5,50, porque o dividendo vai cair muito. Mas como eu falei para vocês, eu acredito que ela vem se recuperando, se recuperando. Então eu acredito que esse lucro possa voltar aí para casa dos, no mínimo, 55 milhões. Dá um lucro aí de mais ou menos 220 milhões no ano. Então se eu botar aqui 220, eu vou ter aqui um preço médio de 7,64. Então pode ver que eu não tenho mais de segurança. Essa empresa Irani, realmente ela é por longo prazo, galera. Porque a gente precisa muito esperar esse lucro dela voltar ao normal. O lucro dela antes de todo esse descasamento era aí na casa dos 80 milhões. Então eu espero aí um lucro, galera, pro futuro aí mais para frente de no mínimo 64 milhões para a Irani. Vai dar aí um lucro anual de 255 milhões, que aí dá um dividendo mínimo no futuro aí de 53 centavos, que aí jogando aqui um payout de 6%, recebendo o mínimo, dá um preço médio de 8,86. Eu tô comprando muito Irani, vocês podem acompanhar nos vídeos aí, a 8,80. Mas Irani é um projeto para o futuro e mais para frente. Eu já tô fazendo esse cálculo pensando lá na frente, quando esse preço voltar ao normal, porque infelizmente agora o lucro da Irani é esse de 40 milhões. Se eu fosse comprar comparado a esse preço de agora, eu não ia ter mais de segurança nunca, porque eu também não acredito que a Irani possa custar aí R$ 5 novamente, igual ela custou aí quando ela estava começando. E a gente aí tem que ter essa percepção. Uma empresa igual o Banco do Brasil, igual a BB Seguridade, que são empresas grandes, o meu cálculo é sempre abaixando. Por quê? Porque os investimentos da empresa vão ficando menores. E aí ela distribui mais dividendos, só que ela investe menos. Então, com o tempo, esse valor pode vir diminuindo. Já agora, empresas como a Klabin, Irani, a Taurus, que são empresas que estão investindo, como o seu pensamento é de longo prazo, para todas as empresas, você pode pagar um pouco mais caro agora, mas visando esse dividendo futuro, que no futuro sim, esse dividendo vai ser maior. Por último, galera, nossa maior posição aqui na carteira, a Vale. A Vale, ela, igual a Klabin, ela paga 35% do EBITDA. A Vale, ela tem um dado aqui que é igual a Klabin. Ela teve seu lucro bem menor, 1,6 bilhões, por conta de muitos recorrentes que aconteceu e por conta do preço do minério de ferro, que caiu bastante. Só que o seu número de vendas aumentou, comparado aí, principalmente ao último trimestre, aumentou as vendas. E ela teve um lucro bem mais baixo do que o último trimestre. Ela lucrou aqui 1,6 bilhões, no último trimestre ela lucrou 1,8. Lembrando que esses valores aqui estão em dólar, então a gente tem que multiplicar aí. Eu gosto de deixar a média do dólar aí de 5,15, então eu vou multiplicar esse valor por 5,15. Então, o mesmo caso das outras empresas, é um lucro aí que vem, que eu acredito que para o futuro, o minério de ferro aí ficando no 115, que é o valor que ele está agora, a Vale vai poder ter números bem fortes aí, um lucro bem maior. Ela teve um EBITDA aqui, ó, de 3,5 bilhões. Então, 3,5 vezes 4 dá um EBITDA aqui no ano de 14 bilhões. Se eu for multiplicar esse valor aqui pelo dólar de 5,15, 5, vou botar 5,5, porque a gente tem que fazer uma média. Dá um EBITDA aqui, ó, na casa dos 70,7 bilhões. E eu vou colocar esse EBITDA aqui, por quê? Porque a gente pegou a empresa com um minério de ferro muito baixo. O minério de ferro é o que controla aí os preços da empresa. Na medida que o minério de ferro for subindo, igual ele está subindo agora, está na casa dos 118, o lucro da empresa vai aumentando. Tanto que pro próximo trimestre eu já espero um lucro bem mais alto. Então, 70 bilhões, payout aqui de 30%. Então, temos um preço teto aqui para a Vale
de R$ 66. Como ela sofre essa variação do câmbio, eu sempre gosto de reduzir. Então eu vou botar aqui um EBITDA de 65 bilhões, que dá um preço teto aqui de 61,49. Então esse é o meu preço teto da Vale. E esse é o preço teto aqui das minhas empresas, galera. Lembrando que esse vídeo não é recomendação de compra nem de venda. Eu, você viu aí como é simples calcular o preço teto. Você só simplesmente precisa conhecer das empresas, como que ela paga, qual que é a periodicidade, se ela está num momento de pagar mais, de reter esses dividendos. E aí você vai fazendo essa diversificação e vai variando o seu preço teto. Como eu falei, a gente não pode. Eu sou bem conservador, mas você tem que saber qual ação você é conservador. A Vale, que já é uma empresa aqui de commodity, eu sou mais conservador. Empresas de mais investimento e expansão, como a Irani, eu já espero, já gosto de precificar o futuro dela, porque é uma empresa que está crescendo bastante. E aí, se eu, às vezes, coloco esse preço muito conservador e acabo não comprando a empresa. E aí, passa aí um ano, a empresa dobrou de tamanho, dobrou o lucro, e você não teve essa valorização porque o seu preço era muito conservador. Então, vamos ficar atento a isso. Esse foi o vídeo, galera. Se você gostou, deixa o like aí e até a próxima.